Olha o que está escrito aqui, ó. Efésios 4, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, ó: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, não é isso? Ele está falando, ó, pessoal, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, não é isso? Entenebrecido no entendimento e separado da vida de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui para entender essa palavra? Isso aqui, entenebrecido do entendimento, significa o seguinte: tem hora que a pessoa insiste tanto no pecado que ela fica entenebrecida do entendimento. O que é isso? E a palavra entenebrecido significa coberto de trevas. É quando a pessoa, o entendimento dela é coberto de trevas, ela não enxerga mais nada. Você consegue enxergar alguma coisa no escuro? Se alguém vedar os seus olhos, tampar os seus olhos, você consegue enxergar alguma coisa? Não. Quando uma pessoa está com entendimento entenebrecido, coberto de trevas, ela já não enxerga mais nada que ela está fazendo de certo e de errado. Tem muitas pessoas hoje em dia que, infelizmente, elas não sentem mais o pecado. Elas já se adaptaram e já se acostumaram. Ela não tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ela não tem mais sensibilidade para enxergar que o que ela está fazendo está errado. Mas ela insistiu tanto no erro que o demônio cegou ela. Então, às vezes, não adianta o pastor falar que a pessoa está errada, não adianta o pai falar que está errada, a mãe falar que está errada, a pessoa não aceita mais, porque ela não enxerga mais a verdade, ela está entenebrecida no entendimento. Se entendeu? Ela não é mais sensível à voz de Deus. Quando você é sensível, você entende rápido. Você está entendendo? Quando você é sensível, você entende rápido quando Deus está falando com você. Então, esse versículo aqui, preste bem atenção, que isso aqui tem acontecido com muita gente. Vamos repetir isso aqui, ó. Vamos voltar aqui lá no Efésios 4, versículo 17. Porque, pessoal, tem muitas coisas que às vezes acontecem na nossa vida que não é falta de um pregador para pregar, pessoal. Não é. Que se Deus está usando, o homem de Deus está usando a mulher de Deus para falar com a gente só vai continuar sofrendo se a gente quiser. Que o Evangelho de Deus é boas novas de salvação. Você está entendendo? Mas eu sempre prego aqui. Aí Jesus, ele disse uma palavra, que essa palavra é uma palavra muito séria. Não deis lugar ao diabo. Se você der lugar para ele, ele vai entrar. E o problema de muitas pessoas hoje é que elas não estão mais sentindo o pecado. Tem muitas pessoas hoje que estão normalizando o pecado. Não, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é graça, e a pessoa já não está se esforçando mais para cumprir a palavra de Deus. E toda vez que nós saímos da palavra de Deus, nós corremos um sério risco. Por quê? Em nós nós somos cercados com um muro de fogo. Preste atenção nisso, um muro de fogo do Senhor. A Bíblia diz que o que é de Deus, o maligno não toca. Só que tem um versículo que diz que se você pular o muro, a cobra te morde.
Pastor, o que é isso? Se você passar desse muro de fogo, a cobra é a antiga serpente, ela vai pegar você. Pastor, mas que muro é esse de fogo? Vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a linha, ó, muro de fogo. Sabe o que é o muro de fogo? A palavra de Deus, irmão. Você está dentro da palavra, você está protegido. Deus está te guardando. Nada vai atacar você, mas você saiu daqui, ó, já era. Você passou por uma área do pecado. Saiu da palavra, você passou para a área do pecado. E a área do pecado, o demônio está livre na tua vida. Você deu lugar a ele. Ali ele vai te pegar. Você saiu da área de fogo. Você está entendendo, sim ou não? E o evangelho de Deus é para ensinar o certo. Tem gente que tem dificuldade, igual o pastor Mota fala. Tem gente que tem dificuldade de vir numa igreja onde tem a palavra. Tem gente que tem dificuldade de ouvir o verdadeiro evangelho. A pessoa não quer, a pessoa quer aquele negocinho que fica massageando a pessoa. Mas é por isso que o mundo está assim. Por isso que tem tanta corrupção dentro da igreja. Por isso tem pessoa caindo nos pedaços dentro da igreja. A verdade é essa, irmão. Porque a pessoa não ouve a verdade, não ouve a palavra de Deus certa. A pessoa se adapta a viver o pecado dentro da igreja. E se ela viver no pecado, ela está vivendo uma vida separada de Deus dentro da igreja. Só isso. Porque Deus quer saber quantas horas a gente fica dentro da igreja. Deus quer saber o seguinte: a gente obedece o que está sendo ensinado? Você está entendendo? Sim ou não? A gente não pode sair do que Deus está ensinando, gente. Por isso que tem tanta gente hoje sofrendo. Se botasse o Billy Graham por aqui hoje, o Billy Graham, o TLO, iam matar ele. Ia matar eles. Porque eles pegavam meu corpo pecado, eles iam apedrejar ele. Sai daí, porcaria. Não é isso que a gente vai ouvir na igreja, não. Você não está entendendo? Mas fazer o quê? Hoje eu preguei, pena que apagou aquilo ali. Eu preguei sobre Ezequiel 13, quando Deus estava falando dos falsos profetas. O falso profeta estava enganando o povo. Estava dizendo a paz, e não havia paz, porque estava todo mundo rebelde, todo mundo desobedecendo a Deus. Que paz que havia? É mais ou menos assim: a pessoa chega aqui num pecado, está adulterando, está em fornicação, está com uma amizade errada, você está fazendo alguma coisa errada, mentindo, desobedecendo o pai e a mãe, e eu vou, não, aleluia, glória a Deus, que Deus vai te abençoar muito, você vai crescer o mundo. Mas, irmão, você está no pecado. Você está entendendo? Você vai sair daqui acreditando que tudo vai dar certo para você, que você vai prosperar, que você vai crescer, mas no pecado, o que o pecado faz? O que o pecado faz? Como é que vai dar certo? Os profetas lá falavam isso, o povo tudo em rebelião contra Deus, e eles estavam, não, acredita no Ezequiel, não. A gente é que está falando certo para vocês, e não era. Deixa eu te explicar uma coisa. A maioria do problema das pessoas hoje em dia, ou não crê, não obedece de jeito nenhum que é ensinado no altar. O pastor e a pastora, você ora em casa, você está com problema. Você pede uma resposta a Deus, você vem para a igreja, não aceita a resposta. O problema tem sido esse, gente. Se todo mundo despertar e se voltar para Deus, as coisas vão dar certo. Porque nunca vai dar certo você fora do caminho. Isso é até bom. Porque se Deus deixar tudo dar certinho para você, você não vai voltar para o caminho certo. Jesus falou lá com uma pessoa, lá no Apocalipse, né? Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se vê aonde você caiu, se arrependa, te volte. Pratique as primeiras obras. Porque tem pessoas que já estão longe de Deus há muito tempo, mas ela não enxerga, ela está assim, gente, isso aqui é um ensinamento muito forte, a não ser que você não queira aprender. Vamos voltar aqui. Ele está falando aqui, E digo isto e testifico no Senhor,
para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Vamos dar uma paradinha aqui? Tem muita gente na igreja vivendo assim. A pessoa não vive o que o pastor está pregando, ela está vivendo a cabeça dele e a cabeça dela. Que vier na telha, a pessoa faz. O pastor está pregando que é para você não ir, você vai. Está pregando que é para você não falar, você fala. Você está entendendo? A pessoa não está vivendo, sendo dirigida porque Deus está usando no Espírito Santo no altar. A Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz como? Através do pastor. A Bíblia diz o seguinte, não sois vós que falarais, mas é o Espírito do Pai que fala em vós. Irmão, o Espírito Santo está esgoelando, a pessoa sai daqui e continua vivendo do mesmo jeito, do mesmo pensamento dela, do mesmo jeito, não, mas do meu jeito é que está certo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí começa a achar, igual Corá, Datã e Abirão, o pastor que está errado, eu que estou certo. Está certo. E a sua vida, como é que está? Está andando, está tendo resposta de oração, está melhorando ou está piorando? Ou está voltando atrás? Ou os espíritos estão tudo voltando para a sua vida? Você tem que ver o que está acontecendo. A maldição sem causa, ela não se cumpre. Existe um provérbio que está escrito isso. Se tem um espírito na sua vida que o troço não sai de jeito nenhum, irmão, procura a brecha. Até quando que você vai ser enganado? Alguma coisa você está fazendo ou está deixando de fazer. Tem alguma coisa que Deus está falando para você na palavra que você não está fazendo mais. Quer ver uma coisa que a gente prega, tem hora que dá vontade até de nem pregar mais, deixar quieto. Mas às vezes Deus manda a gente pregar isso aqui, ó. Está acabando com um montão de gente. A pessoa não ora mais, não busca mais a Deus, não tem compromisso mais com Deus, é só celular, WhatsApp, celular, internet, acabou a vida da pessoa. A pessoa se tornou uma escrava virtual, um escravo virtual. Você vai falar, você está errado. Tudo aquilo que você é vencido, você torna-se escravo. Cada celular, eu não tenho tempo de me dedicar a Deus, eu não tenho tempo de me consagrar, eu ando com a cabeça no mundo da lua. Mesmo Jesus falando, sede sóbrio e vigiai. Sede sóbrio, isso aqui consome a sua mente. Você está entendendo? É o lugar, a sua mente governa o seu corpo e governa a sua vida. Você vê esse trem enorme aí, que passa aí, ele está sendo dirigido por uma pessoa lá na frente. Não tem um maquinista lá? Ele está levando aquilo tudo. Assim é isso aqui, ó. Isso aqui governa o seu corpo e governa a sua vida. Aí o diabo vai e prende você aqui, você é escravo do celular. Então acabou a sua vida, acabou o seu corpo, acabou tudo. Você não vive mais, agora você é escravo das redes sociais, é escravo das amizades, você não depende mais de Deus, agora você está dependente de outras coisas. Mesmo Jesus falando, não tornei a entrar novamente no jugo da escravidão, da onde Jesus já te tirou. Você está entendendo? Gente, tem gente que abandonou Jesus por causa de celular de tela, abandonou, a pessoa não faz uma consagração, a pessoa não tem aquela vida de comunhão com Deus, não medita no que é ensinado na igreja, não medita. Aquilo que o pastor pregou no altar, aí vai lá, Deus, fala outra coisa aqui comigo, que aquilo lá não quero saber. Então, quer dizer, é meio complicado, gente. Não dá. Às vezes eu vou orar a Deus, no meio da minha oração, Deus fala lá no meu coração, Fabiana, o que você quer não dá. Eu sei que você quer a mesma coisa que eu, que todo mundo fosse feliz, que todo mundo fosse abençoado, mas se eles não quiserem, eu não posso fazer nada. Você entendeu? Irmão, vocês já leram lá o livro de Jeremias, de Ezequiel, vocês já leram esse livro de Isaías, principalmente o de Jeremias? Por que existe lamentações de Jeremias? O povo abandonou a Deus. E hoje muitas pessoas estão fazendo isso. Pessoas não tomam Santa Ceia, não se preocupam de vir para a igreja, não tem compromisso com Deus.
Agora mesmo, antes de eu descer, eu vi aquele videozinho do Jonas fugindo de Deus. Pessoas que não levam mais a sério o chamado de Deus. Ah, porcaria, se der Deus, foda-se. Gente, eu não sei o que está acontecendo com o pessoal. A gente que é um profeta, é um pastor, a gente fica, meu Deus, pelo amor de Deus, desperta, abre os olhos, faz alguma coisa. Esse povo, não sei o que houve com eles, perderam o temor. O pessoal está perdendo o temor, gente. Sabe, com a Bíblia na mão, vendo, não, eu não faço não. Irmão, pelo amor de Deus, a gente somos dependentes de Deus. Se a gente levanta todo dia de manhã, se a gente respira, se a gente tem saúde, nós temos vida para servir a Deus. O que nós estamos fazendo com o Senhor? É uma ingratidão, eu só quero, eu não dou nada para Deus. Você já reparou isso? Tem pessoas que, pastora, mas Deus tem que fazer na minha vida, Deus tem que salvar meu casamento, Deus tem que libertar meu filho, pastor, Deus tem que me prosperar, mas a pessoa não devolve o que é de Deus. Se precisasse cair a igreja, tiver que cair, vai cair, porque a pessoa não entenda, não prega. Sabe, a obra de Deus não tem valor, ganhar alma para Deus, nada disso. A gente está fazendo o que aqui então, gente? O que a gente está fazendo aqui? Porque qual foi a ordem que Deus deu para a gente aqui na terra? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Nós estamos aqui para servir a Deus. E será que nós estamos servindo a Deus ou estamos servindo a nós mesmos? Será que nós estamos servindo o outro para ganhar as almas para Jesus ou estamos servindo só nós mesmos? Você está entendendo? A gente tem que despertar para a vida, gente. Então esse pessoal aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, se você fizer uma pregação como essa, para chamar o povo ao arrependimento, a pessoa não gosta mais, não. Você fica chateado, fica com ódio, igual o pastor Mota fala lá. Essa pastora nojenta, essa igreja não presta. A pessoa só quer ouvir que vai prosperar, vai dar tudo certo, mas irmão, você tem que tirar o pecado da sua vida. Tem que se voltar para Deus. Abandonar aquilo que está te afastando de Jesus. Então, ele está falando aqui, no 18, né? Efésios 4, versículo 18. Entenebrecido, preste atenção nisso aqui, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus. Eu vou novamente explicar aqui. O pecado, se você ficar insistindo no pecado, a pessoa acaba ficando entenebrecida do entendimento, de tanta aquela insistência. Entenebrecido é coberto de trevas. Você está entendendo? A sua mente coberta de trevas, você não enxerga mais nada, pau além do seu nariz. Você não aceita mais que nada que a pessoa falar para você, você fica assim, você fica dormente para o pecado, você não sente mais o pecado. Para você é normal. Normal, se alguém falar que você está errado, você vai ficar chateado com a pessoa, você vai virar a cara para a pessoa que você está certo, você não está sentindo mais o seu pecado. O inimigo cegou você. Você não enxerga que você está indo encaminhado. Quem está enxergando vai tentar te alertar, falando, volta, mas você vai ficar chateado, fica bravo com a pessoa. Porque o inimigo cegou o entendimento da pessoa. A pessoa não enxerga, de tanta pessoa insistir no pecado, não aceitar o que Deus prega. Você está entendendo? Hoje de manhã, e algumas vezes aqui na igreja, eu não sei o que você pensa ao meu respeito. Não sei, porque ninguém fala, então eu não sei o que é que você pensa. De repente você pensa que não, ou alguém pensa que sim, não sei. Mas tem algumas pessoas que falam. Vocês acham que às vezes Deus me usa com umas revelação? Vocês acham que, poxa, Deus está usando a pastora cada revelação? Vocês acham isso? Levanta a mão assim. Mas preste atenção.
atenção. Se eu começar a me achar melhor do que o meu pastor, vai dar ruim para mim. Você está entendendo? Porque às vezes a gente vai estudando, daqui a pouco a gente nem pastor não quer ouvir mais. Você começa a achar que você já sabe. Aí eu estudo lá na Bíblia, lá, ó, presta atenção nisso aqui, eu vou lá no Google, o que significa brandícias? Né? Não, ou eu vou lá quer ver? Eu fui estudar uma vez aquela palavra do Saulo, onde disse assim, dura para ti recalcitar contra aguilhões, não é isso? E aí, o que aconteceu? No estudo do Google lá, Google não é o nome dele? Apareceu lá que aguilhões, antigamente não tinha assim, as carroças não eram guiadas pelos boi. Tinha não, era 2 boi, um aqui, outro aqui, 2 boi. Aguilhões era um negócio comprido, tipo uma vara. Na ponta dela, ela tinha um negócio de ferro que fazia assim. Você já viu aquela cavadeira que você abre e fecha? Era mais ou menos, a pontinha dele era assim de ferro. E aquilo ali servia para beliscar o boi. Entendeu? Não era chicote, era um trocinho com uma ponta de ferro. Quando o boi empacava, eles iam lá e ficava ele ficava beliscando o boi. Eu estudei isso. Aí um dia o meu pastor foi pregar a mesma palavra. E ele disse assim, duro para ti recalcitar contra aguilhões. Aí o pastor falou, sabe o que é aguilhões? É ferrão de abelha. E sabe o que é recalcitar? É teimar. A parte que o meu pastor explicou não está diferente da parte que eu estudei? Sim ou não? Mas depois eu fui lá pesquisar e o que ele explicou também está certo. Que aguilhões também é ferrão de abelha. E recalcitar é teimar. Eu aprendi de um jeito, ele aprendeu do outro, mas que significa a mesma coisa. Aí eu começo a achar que eu sei mais do que meu pastor. Ferrão de abelha, eu estudei esse monte. Irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você está indo contra o Espírito Santo de Deus. Se não precisasse o pastor pregar para você, Deus não te levava para uma igreja, gente. A Bíblia não diz quem fala é quem? O Espírito Santo de Deus é quem fala em vós. É a mesma coisa que eu querer ensinar o Espírito Santo. Não, o pastor pregou isso, mas não é bem assim não. E lá na Bíblia, quer dizer, eu sei mais do que o Espírito Santo que está usando o meu pastor. Eu saí do Espírito e passei para a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você está fora da palavra. Você não está andando mais pelo Espírito, está andando pela letra. Você está entendendo? Isso aí é o quê? Tragédia. Você vai cair. Irmão, pelo amor de Deus, não é assim o Evangelho de Cristo. Deus me livre, quase eu não ouvi mais o meu pastor. Eu já sei que não sei. Por isso que o Paulo recebeu um espinho na carne. Ele estava se orgulhando, começou a receber excelentes revelações, então ele já é só apóstolo Paulo. Nem Pedro recebeu, ele ganhou um espinho na carne. Ele falou a fim de que eu não me exaltasse por causa das excelentes revelações. Então não é porque eu sou uma pastora usada por Deus que eu vou começar a achar que eu não preciso mais ouvir meu pastor. Às vezes Deus me dá cada revelação que eu fico assim de boca aberta. Mas eu desço, ó. Eu desço. Eu sou humilde para ouvir, tá? Eu sou humilde. Se a pessoa me chamar, não é assim e tal. Ninguém gosta de ser repreendido, mas eu me humilho. Eu abaixo a cabeça, eu penso direitinho depois, tá certo. Eu me humilho, eu não sou assim. Porque o dia que eu achar que eu não preciso mais aprender, que eu não preciso mais de um pastor, que ninguém pode me repreender, ninguém pode me ensinar nada, eu não estou com Deus, eu estou desviada. Não existe isso. Não existe. Davi, ele era um rei de Israel, todo mundo obedecia a ele.
O profeta Natan foi lá e repreendeu ele. Ele na hora, pequei. Tirou a coroa, se vestiu de pano de saco, foi lá se humilhar diante de Deus. Por isso que ele é homem segundo o coração de Deus. Se fosse outro, não. Fala, Natan, eu também conheço a Bíblia. Eu sou o rei. Não, irmão. O Saul caiu por causa disso. A gente tem que vigiar. A graça de Deus é para os humildes. Deus me livre eu achar que eu não preciso mais seguir o que é ensinado no altar. Eu já sei que eu não, pelo amor de Deus, faz isso não. Por isso que a Bíblia diz que você não deve ser nem demasiadamente ímpio, nem demasiadamente santo. Você não deve nem ser aquela pessoa pecadora que fica pecando ali constantemente, ali voluntariamente, e nem ser aquela pessoa que você se acha sábio demais, santo demais, melhor do que os outros. Se eu me sentisse muito santa, eu não ia nem conversar com vocês direito, sabia? O Pedro era assim, o Pedro para ele todo mundo era imundo, só ele era puro. Entendeu? Não funciona assim, gente. Eu converso com pessoas que falam cada coisa. Outro dia a Natasha estava ouvindo um áudio lá de uma pessoa que estava falando comigo. Lembra aquele áudio? Falou, mãe, como é que a senhora consegue ouvir isso? Mas eu sei que a pessoa sabe o que ela está falando. Ela não tem entendimento da palavra, já está entendendo? Eu vou orar pela pessoa, também não vou tratar ela mal, não. Funciona desse jeito. Agora preste bem atenção, isso aqui é uma coisa para você, quando você for para casa, não é só você não, eu também tenho que me analisar, eu tenho que ver se eu não estou vivendo entenebrecida. Nós temos que ver se a gente não está vivendo entenebrecido no entendimento. Coisas que o pastor está falando, a pessoa está falando, a pessoa não está obedecendo. Quer ver uma coisa que a pessoa está entenebrecida no entendimento? Não obedece pai e mãe. A gente vai deixando, fazer o quê? A pessoa não quer ouvir, está atrasando tudo na vida delas. Porque é para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. A pessoa não quer aceitar, fazer o quê? É o primeiro mandamento com promessa. A pessoa quer esculhambar pai e mãe, não obedece pai e mãe. Tem uns que falam mal dos pais por trás, que a Bíblia diz que isso é digno de morte. Tu já viu isso? Não ajuda. A pobre da mãe vai carregar um troço, vai carregar sozinha. Isso é triste, gente. Eu vim com a Rose no outro dia, de Nova Iguaçu, a gente foi de ônibus. Eu até me arrependi de ir de ônibus. Porque eu fui de ônibus porque eu pensei, poxa, lá o pessoal diz que o estacionamento lá costuma ser um pouquinho caro, né? Irmão, vou te falar, mas a gente vir de ônibus foi uma luta. Quando a gente estava dentro do ônibus vindo, estava escrito lá, o estacionamento diário, o dia todo, R$10. Eu falei, pô, se eu soubesse, eu tinha vindo de carro. Gastei mais dinheiro de ônibus, você está entendendo? E outra coisa que eu mais vi lá era o estacionamento. Eu falei, caraca, a gente gastou dinheiro à toa, ficou lá o dia todo, R$10 de estacionamento. Então, o que acontece? Quando a gente soltamos aqui, tinha uma senhora que pegou o ônibus lá com a gente, pegou o ônibus não, ela entrou no ônibus, o ônibus é muito pesado. E quando chegou que ela ia soltando, uma senhorinha, assim, mais ou menos da idade da minha mãe está aqui, Deus abençoe, minha paz. Quase da idadezinha da minha mãe. A senhorinha com 2 bolsas pesadonas. Aí, tadinha, uma na mão e outra esperando o ônibus parar para poder ela descer. Eu falei, senhora, eu te ajudo. Ela, obrigada. Eu peguei a bolsa dela, desci do ônibus. Aí ela, obrigada, tá, atravessei. Mas quando eu olhei para trás, quem é que estava vindo atrás de mim? Ela com a bolsa. Eu falei, senhora, se ela está indo para lá, eu te ajudo com essa bolsa. Aí eu peguei a bolsa, trouxe até ali, inclusive depois ela disse até que acho que ela é tia do Charles. Aquele menino ali, do Charles, é tia do Charles. Aí eu não sabia, não. Aí eu deixei ela ali na esquina, ela, poxa, obrigada. Ela estava falando, né? Poxa, obrigada aí pela ajuda, que não sei o quê. Tipo assim, elogiando a gentileza. Ela falou, mas sabe por que eu estou ajudando a senhora? É porque a senhora tem quase a idadezinha da minha mãe.
E às vezes, quando Deus levanta pessoas para ajudar minha mãe e meu pai na rua, com a bolsa, eu agradeço até a Deus. O Senhor recompensa essa pessoa que ajudou minha mãe, ela ajudou meu pai. Aí eu lembrei disso, que de vez em quando minha mãe está com uma bolsinha pesada na rua, é sempre bom ter alguém para ajudar, né? Ela é verdade. Irmão, a pior coisa que tem é filhos que não honram pai e mãe. Insiste no pecado. Às vezes o pai e a mãe estão falando porque tem experiência da vida. E às vezes Deus está usando aquele pai, aquela mãe. O que seus pais estão te aconselhando? Se prostituir? Vender seu corpo? Está te aconselhando a você roubar? Está te aconselhando a você fazer alguma coisa errada? Não, então por que você não obedece? Se o que está ensinando você é o certo. Você está entendendo? Uma rebeldia com o pai e com a mãe, você está numa rebeldia com Deus. Agora vai você entender isso. Porque quem foi que mandou obedecer os pais? Foi a mãe e o pai ou foi Jesus? Quem foi, pessoal? Então eu estou desobedecendo a Deus. Você está entendendo? É meio complicado. O pastor fala, hoje em dia os líderes não tem um pingo de respeito para o povo. Não é todo mundo não, mas tem gente que não respeita a liderança não. Se deixar para discutir tudo com o pastor está errado, que a pessoa viu na Bíblia que não é bem assim. Por isso que tem tanta gente sofrendo, pessoal. Por não aceitar mais o evangelho, não tem mais aquele temor de Deus, aquele compromisso com Deus, aquele compromisso com a palavra, não é aquela coisa da pessoa sair, às vezes até chorando dentro da igreja, Deus, eu me arrependo, eu vou mudar, não tem mais isso. A pessoa sai dali e continua com o nariz em pé, eu não vou fazer porcaria nenhuma, se o pastor está doido, e aí? Deus me livre se eu não aceitar mais liderança, irmão, esquece, acabou para mim. Eu não ouço a palavra só para dizer que eu sou temente a Deus e fui na igreja ouvir a palavra. Eu ouço para obedecer, senão não adianta eu ouvir. Acho que eu vou perder tempo lá na igreja, eu vou ficar pegando a live, ficar ouvindo 1 hora e pouco para depois sair dali e continuar vivendo do mesmo jeito. Eu vou fazer o que ali então? Evangelho de Cristo se vive, se pratica, não é uma coisa da boca para fora. Entendeu? Não funciona assim. Por que eu não quis fazer curso de teologia? Eu não quis, eu não estou julgando quem faz, não, irmão. Mas para que eu vou ficar aprendendo, e eu não vivo o que eu aprendo? Isso aí era fariseu, irmão. Eles tinham a letra ali, ó. Mas eles mesmo faziam tudo errado. Não honrava pai e mãe. Jesus falou para ele, que vocês dão o dízimo até das folhas que vocês têm aí, se você não honra o pai e a mãe de vocês? Você está entendendo? Hã? Eles eram terríveis, eles não obedeciam. Então não adianta eu querer ser, eu estudei, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei quantos cursos, mas o que eu faço para viver isso? Nada. Hoje de manhã, eu estava pregando aqui sobre enfermidade, depois do culto, chegou uma pessoa perto de mim, pastor, tem uns caroços que apareceu no meu corpo, a pessoa tinha me pedido oração, não estou falando porque ela não deu autorização de falar quem, então deixa quieto, na hora que ela quiser ela fala, daqui da igreja. Apareceu uns caroços no meu corpo, aí eu orei, nós oramos, preguei a palavra, hoje de manhã eu estava pregando sobre enfermidade, né? Jesus já levou as enfermidades. Depois do culto, a pessoa chegou perto de mim, pastora, eu esqueci de falar com a senhora. Eu falei, o quê? Não tem aqueles caroços que tinham aparecido no meu corpo? Sumiu tudo. Não tem mais nada. Estou boazinha. Esqueci de te avisar. Não é mesmo. Mas Jesus Cristo já te deu saúde. Eu tinha falado para ela que o tempo dela, o corpo dela é o tempo do Espírito Santo. Como é que vai sumir caroço, vai sumir doença? O mal vai sumir se eu vivo no pecado. É amizades que Deus já falou para você se afastar. Às vezes o pai e a mãe chegam perto, fulano, cuidado com essa amizade. A pessoa insiste naquele erro. Entendeu? A Bíblia, eu já preguei
falei aqui, eu acho que semana passada, para você ter amizade com uma pessoa com uma fé acima da sua. Não foi isso que eu falei? Procura ter uma amizade com uma pessoa madura, uma pessoa que tem uma fé acima da sua. Cuidado com as amizades. Quem derrubou o profeta novo? O profeta velho, irmão. Você está entendendo? A palavra de Deus diz que o povo, ele não é muito difícil de se corromper, não. Não. Pois que Paulo pregava uma coisa, tinha um homem lá que pregava diferente, corrompeu 400 homens, acho que foi o Teudas. Não sei como é que é o nome do cara. Não sei se foi o Paulo que pregou, não sei. Eu sei que foi 400 homens que foi corrompido com o evangelho errado. Depois que o inimigo põe na tua cabeça que só você que está certo, só Jesus para te ajudar. Eu acho que a religiosidade ela é pior do que a pessoa que é incrédula, sabia? Porque uma pessoa do mundão aí, elas estão vivendo tudo errado. Ela vai vir para cá e vai aprender o certo. E vai se converter. E aquela pessoa que ela acha que ela já sabe? Quem vai tirar aquilo da cabeça dela? Não é como o pastor está ensinando no altar, como ela entende, é como ele ou ela entende. Quem vai tirar aquilo dele? Se a pessoa acha que você não vai aprender mais nada, ela já sabe tudo. Isso é a pior coisa que tem, gente. A pessoa não se rende a Deus, não se humilha de chegar lá, Deus, eu ouvi sua palavra, o pastor pregou, pai, eu quero mudar. As coisas mudam quando a pessoa faz isso. Agora tem pessoas que vai na igreja, ela sabe, eu não concordei, o pastor não sabe nem falar direito, estava falando aquilo lá, nada a ver o que ele estava falando, que eu estudei lá no Toninho. Ih, irmão, pelo amor de Deus, tadinho da pessoa. O Pedro e o João também eram analfabetos. Vai ver que o Pedro, como era analfabeto, tadinho, o João, ele não sabia nem falar direito. Mas foi através dele que Jesus curou o coxo. Tem gente que vai para a igreja para ficar prestando atenção nos erros de português, que o pastor falou errado. Não, mas eu li aquele livro, não é bem assim não, quer dizer, o diabo está corrompendo a sua cabeça, não aceita mais o que Deus fala. Esse que é o problema. Aí ele está falando aqui, vamos lá. E por isso que preste atenção, eu tomo esse cuidado. Olha, o T.L. Osborne ensinou isso, o William Branham ensinou isso, Pastor Mota ensinou isso, até o R.R. Soares ensina isso. Cuidado com muito aprender, irmão. Cuidado, eu tenho cuidado com isso. Eu prego, eu ouço lá pelo meu pastor. Para te falar a verdade, eu não vivo lendo, estudando a Bíblia o tempo todo, não vivo. Eu pego a Bíblia, eu leio, mas como o R.R. Soares ensinou, você vai escolhendo lá 1 ou 2 versículos, 3 no máximo que Deus falou com você. Não é ficar... Daqui a pouco eu não quero ouvir pastor mais nenhum, só eu que sei o negócio. Por isso que o apóstolo Paulo, um dos homens mais sábios da Bíblia, né? Ele disse que... ele falou uma palavra... que cada um de nós não devemos saber além do que nos é dado. Você começa a se achar sábio do nada, daqui a pouco você não ouve mais ninguém, você está se estragando. Você está entendendo? Tudo tem um limite, você não pode saber de menos. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, nem demais. Porque o demais, você sai do que o Espírito Santo está te ensinando na igreja. Você saiu do que o Espírito Santo te ensinou, acabou, irmão. É o muro, eu passei do muro, eu pulei o muro. Eu não estou mais na palavra. Você está entendendo? O povo antigamente, tinha uns povos ali, que eles eram analfabetos lá atrás. Eles não tinham tanto estudo como a gente tem aqui. Antigamente era mais difícil a educação. Tu vê que a maioria daquele povo era tudo pobrezinho, letrado, mas todos eles se convertiam mesmo. Mas por quê? Porque eu acho que por eles serem analfabetos, eles ficavam só porque era ensinado no altar. Só o que o Pedro, Paulo, os discípulos ensinavam.
aleluia, viu o reino do céu como uma semente, então eles ficaram só com aquilo ali. Hoje em dia a pessoa tem tanto estudo, a pessoa não quer ficar só naquilo ali, a pessoa quer mais e mais e mais e mais. Já viu quando você come demais? Come, daqui a pouco você começa a passar mal, aquela ameaça voltar tudo para fora. Não tem mais espaço para você comer mais nada. Você comeu tanto que não sobrou mais espaço para mais nada. Aí você sai daqui da igreja, preste atenção, você se enche tanto de conhecimento, quando você chegar aqui, que o Espírito Santo quiser falar com você, não tem mais espaço para mais nada, você está muito cheio. O Espírito Santo vai ficar de fora. Não tem mais espaço para Deus. Você se encheu demais. Por isso que eu sou uma pastora, mas eu tomo esse cuidado de não sair do que o meu pastor prega. E eu vou te falar um negócio, eu não tenho excesso de aprender as coisas, não tenho. Tudo que é demais não dá certo. Tudo tem que ter um limite. Por isso que ele falou, não sejais demasiadamente ímpio, não sejais demasiadamente sábio e não serás demasiadamente santo. Cuidado com isso. Você vai se perder. Você não aceita mais o conselho de Deus. E o demônio vai só cegando você. Você já não está enxergando mais, que você já saiu há muito tempo. Você sabe qual é um dos sintomas? Você não sente mais a presença do Espírito Santo. Você não tem mais inspiração para servir a Deus. Tu não tem mais inspiração para orar, a inspiração da palavra, a inspiração do... Você não tem inspiração para servir o Senhor. Você não sente mais a presença. Você esfriou. Você está cheio de lepra, mas frio. E você saiu do ensinamento, da direção do Espírito Santo. Os escribas, fariseus, mestres da lei, eram assim, cheios de palavra. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Você ouviu falar que o Espírito Santo foi derramado sobre os fariseus? Sobre os mestres da lei? Sobre os... Sabe por que não foi? Não tinha espaço. Não tinha espaço para o Espírito Santo. Eles já estavam muito cheios, já sabiam demais. Eles não precisavam do Espírito da verdade, da sabedoria, porque eles já achavam que eles tinham muito. Foi derramado naqueles pequenininhos, naqueles bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, para eles serão saciados. Esse é que foi. Aqueles que acham assim, eu não sei, eu quero aprender, Pai. Eu vou na igreja, eu uso o pastor, que se eu me ensinar lá, eu vou colocar em casa, eu vou lutar, eu quero saber mais. Esses são saciados. Era aquele que, eu já sei, o pastor está falando, eita, o pastor é ignorante, ele nem sabe que no livro tal. Tem gente que é assim, no livro tal. Isso aí que ele está falando está errado porque não. A pessoa virou crítico. Você está entendendo? Já viu aquela pessoa que trabalha como crítico de gastronomia? Como é que é? Gastronomia? A pessoa, quando ela se forma muito, ela fica arrogante. A pessoa, por exemplo, tudo nessa vida, presta atenção, tudo nessa vida tem um limite de você aprender. Senão você deixa a arrogância entrar em você. Por quê? Uma pessoa, vamos supor assim, ela vira mestre da cozinha. Ela fica mestre da cozinha. Qualquer comidazinha, às vezes uma pessoa cozinha muito bem, mas só porque a comidazinha é humilde não vai servir para ele ou para ela. Isso aqui não presta. A pessoa começa, entra um orgulho na pessoa. Estão entendendo o que eu estou falando? Entra um orgulho na pessoa que ela não aceita mais nada. Só ela que sabe fazer o melhor prato do mundo. Você entendeu? Tu pega aí um hacker, um matemático, o cara ficou tão bom que todo mundo para ele vai estar ruim. Tudo que eu oferecer para ele vai estar ruim, porque só ele que vai lá. Eu sou matemático. Igual a mim ninguém faz. A pessoa começa nada para ela vai estar bom. Você está entendendo? Então a pessoa vai se enchendo, daqui a pouco ela vira um crítico. Ela só vai pegar só para criticar se o pastor falou certo, se tá aquilo ali estava dando a palavra, acabou. Ela não aceita mais o ensinamento de Deus. Não aceita mais. Aí ela sai da direção do Espírito Santo. Isso é muito sério.
Entendeu? Sim ou não? Então, isso é muito, muito sério. O ser humano em si, ele é falho. E tem gente que acha que é tão bom no que faz que ele não tolera mais a falha do outro. A passar por ele tem que ser à risca, tem que ser certinho. Ele não faz igual ele faz, então tá ruim. Hã? Sim ou não? É, irmão, sério. Por isso que tem um limite no saber, a Bíblia diz isso. Aí ele está falando aqui, ó, entenebrecido no entendimento, quer dizer, o demônio ele entenebrecido, é coberto de treva, no entendimento, a pessoa não enxerga mais, ó, o pecado torna a pessoa dormente. A pessoa não sente mais que ela está fora da palavra, ela não sente mais o pecado. E ela se torna uma pessoa que ela não é mais sensível à voz de Deus. Não é Deus, o Espírito Santo não consegue mais falar com ela. Ou ele, porque a pessoa está entenebrecida. A mente dela ou dele está coberta de trevas. Como ela não escuta mais ninguém, a pessoa se torna uma pessoa dormente, ela não sente mais o pecado. O pecado passa a ser natural. Ela não sente mais o que está fazendo, está errado. Aí o que acontece? Ela perde a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus falar com ela. E quando ela perde a sensibilidade, ela sai atropelando a palavra, ela não quer saber mais. Porque não tem mais o Espírito Santo para, não faz isso não. De tanto ficar insistindo no erro, ela não escuta mais. Aí Deus não consegue mais falar. É onde a pessoa vira a cabeça mesmo. Você fica, meu Deus, você estava na igreja. Irmão, presta bem atenção. Uma coisa, eu presto muita atenção na minha vida. Cuidado para você não ir voltando gradualmente para o buraco, para o pecado, lá onde você estava. Você tem que andar gradualmente para frente, nem que seja devagarinho, mas para frente, senão você está indo no caranguejo para trás. Eu não posso voltar a cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás, quando eu conheci Jesus. Jesus me libertou, a Bíblia diz, não torneis a voltar para o jugo da escravidão. Não entre mais na aldeia, mesma coisa relacionamento. Às vezes tem um relacionamento que você tentou lá atrás, não deu, você orou, não deu certo. O que você acha que lá atrás você orou e não deu certo e agora vai dar certo? Ah, eu vou tentar de novo. Você é teimosa. Sabe por quê? Porque tu lembra de Balaão? Deus já tinha falado? Não. Ele orou, Deus falou? Não. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e insistiu. Foi onde deu aquele bafafá todo, quase que ele morreu junto com a jumenta. O que Deus falou com ele depois? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu acha que Deus ia falar que não e depois ele ia se arrepender e voltar atrás? Aí a pessoa você vai quebrar a sua cara e depois você vai querer culpar Deus. Mas Deus não tinha falado primeiro que não? O que você foi fazer lá? Você está entendendo? Se não deu certo lá atrás, vai dar certo agora. Se Jesus já tinha falado que não. É amizades antigas. Mas e aí? Era seu colega, era sua irmã, nem nova. Se eu estou com uma amizade, eu estou vendo que aquilo ali. Se você não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo, você não vai estar nem aí, vai falar de pornografia, está tudo certo. Agora você está entenebrecido no entendimento que vier veio. Você não sente mais o pecado, você está dormente. Mas se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, você não ia fazer um troço desse. Você está entendendo? Sim ou não? Aí eu fico lá, vou lá pro celular, fico vendo lá uns negócios lá de uns filmes, um negócio meio erótico lá. Não tem pornografia não, mas tem uma mão naquilo outro. Quer dizer, eu não estou mais, eu saí da presença de Deus. Eu não sou mais temente a Deus, eu não estou mais sensível à voz de Deus, eu não estou nem aí mais.
Isso aí esfria você. Daqui a pouco você não sente mais a presença de Deus, você não sente mais desejo de ir para a igreja, você não sente mais desejo de orar, não sente mais desejo de servir a Deus, porque o pecado está tomando conta da pessoa. Ela não sente, mas está coberta de trevas. O demônio cegou o entendimento de uma tal maneira que a pessoa já está achando comum aquele tipo de conversa, aquele tipo de diálogo. Está tudo errado, irmão. Se você não tiver uma comunhão com Deus, você não tem mais sensibilidade, você não vai sentir mais o pecado. Você vai torto, até desviar de vez. Aí você está voltando atrás. Por isso que Jesus falou lá no Apocalipse, procura ver aonde que você caiu e volta. Porque Deus estava vendo que a pessoa já tinha saído há muito tempo. Volta a praticar as primeiras obras. Vê aonde tu caiu e volta. Arrependa-te. Você entendeu? Funciona desse jeito. Eu não sou gente mais santinha, melhor do que ninguém não, mas eu estou com 44 anos. Eu só não faço o que eu não posso fazer, mas eu procuro honrar meu pai e minha mãe. Eu não tenho negócio de conversinha, você pode pegar o meu celular. Pode pegar meu celular, tudo quanto é homem que você achar ali, vasculha as conversas nossas ali, pode vasculhar. Não vai ficar chateada, não, eu não. Vasculha lá, vê se tem alguma conversinha errada ali. Ali só tem o seguinte, que é oração, eu vou orar, Deus te abençoe, só. Tem esse negócio, que meu namorado, que minha namorada, você já saiu fora da palavra. E se alguém falar para você, você está entenebrecido do entendimento, você não vai aceitar mais. Verdade é só você que está certo, acabou, eu vou fazer o quê? Mas a maldição sem causa, ela não se cumpre. Você não pode esquecer de uma coisa, junto com o pecado vai vir as consequências. É um mal que não sai da sua vida. Você está tentando, mas por que não sai? Porque você tem que voltar. Você tem que abandonar o pecado. Aquilo que você está fazendo, abandona isso. Ou isso vai destruir você, não tem para onde correr. Então ele está falando aqui, ó, entenebrecido no entendimento, não é isso? Separados da vida de quê? De Deus. Mas se você falar para a pessoa que ela está separada, ela não aceita não, tá? Não aceita não, porque a pessoa está entenebrecida de entendimento. Ela vai achar que eu estou com Deus sim, por que eu não estou? Você está doido. Entendeu? É porque o diabo cegou ela não vai aceitar que não está. Mas está separado da vida de Deus. Pela ignorância que há neles, pela dureza de quê? Seu coração. Sabe o que é a dureza do coração? Nem tudo é o diabo, tem coisa que você não quer mudar, irmão. Poxa, Deus já falou, já usou um pastor, já usou outro pastor, daqui a pouco vai usar uma jumenta e tá você naquela teimosia, vai fazer o quê? Aí Deus quer te ajudar, mas não consegue. Uma hora vai começar a vir as consequências do seu erro, você não quer mudar. A gente só não paga aquilo que a gente se arrepende de verdade. Você cometeu um pecado, você só não vai pagar por esse pecado se você realmente se arrepender de verdade. Aí vai ser apagado. A borracha que apaga o pecado é o arrependimento. Pastor, se eu não me arrepender e insistir naquele erro, aí vai vir a consequência. Irmão, você pode ser o que for. Mas tem 50 anos de igreja, eu já fiz não sei o que, eu não sou não sei o que lá. Irmão, você pode ser o que você quiser, você pode ser um pastor, você pode ser o que você quiser, mas se você não se arrepender, vai vir a consequência. Não tem para onde correr. E o que Deus quer é que não venha a consequência, por isso que Ele está me usando. Você está entendendo? Que depois, às vezes, tem pessoas que não aprendem com o amor, com a graça de Deus. A pessoa precisa cair, quase morrer para se arrepender. E quando se arrepende, tem uns que morrem ali, agonizando e não se arrependem. Igual, por exemplo, a Verônica, a Lucinha, elas morreram ali, mas não se arrependeram. Tem pessoa que o diabo já pegou a primeira vez, já quase matou, já pegou a segunda, já quase matou, já pegou a terceira, já deu ruim, e a pessoa ela não aprende, ela continua insistindo naquele erro.
E Deus está querendo que a pessoa se arrependa por amor, por graça. Sai daí, isso é perigoso, a pessoa não quer. Infelizmente, o Espírito Santo tem que fazer assim, ó. Não olha mais não. Deixa quieto, até o diabo. Fazer o quê? A pessoa não quer. O Espírito Santo deve vir no rosto para não ver o que vai acontecer ali. Entendeu? Porque tem uns que é duro de coração, não quer. Não quer. Eu pago Cristo, eu vou até o final no meu pecado, mas eu não. Está entenebrecida, ela não está entendendo o que vai acontecer na vida dela se ela ficar insistindo com aquilo ali. Ah, mas aí qualquer coisa, se tiver ruim, pastor ora. Irmão, vai ter uma hora que nem pastor adianta orar mais. A Miriam aconteceu isso. A Miriam não adiantou nem Moisés orar mais. De tanto que a pessoa insistiu naquele pecado. Aí ele está falando aqui, ó. Pela dureza do seu coração, os quais havendo perdido o que, pessoal? Todo sentimento. Tem gente que já está assim, gente. A pessoa não sente mais amor, não sente mais carinho, não sente mais vontade de orar, não sente mais aquela alegria de servir a Deus, não ama mais o pai, não ama a mãe, não ama a família, não ama ninguém. Tem gente que já está assim. Você está entendendo? Graças a Deus. Ai, meu Deus, como eu amo meu pai. Todo dia eu amo, o dia que eu amo minha mãe. Irmão, mentira. Não tem nada a ver com palavra. Você ama seu pai, sua mãe, você obedece a ele, você dá alegria. Qual é a maior alegria para o pai e para a mamãe? Vocês que são pai. Que obedeça, irmão. E que adianta que eu te amo, mãe, te amo, pai? Mentira, você obedece? Não, você está entristecendo teu pai e tua mãe com suas atitudes. Que amor é esse? Mentira. Tem que ser sincero com você e com Deus. Mentira, eu não estou amando minha mãe e meu pai. Todo dia eu aborreço eles. Eu só faço o que entristece eles. Mas é o diabo não. O diabo só está futucando você que está fazendo. Você não é obrigado a fazer. Eu amo minha mãe e meu pai. A pobre da mulher fica carregando balde na cabeça, fica para cima e para baixo, mas nem lixo a pessoa consegue catar para ajudar a mãe e o pai. Tudo errado. Quem ama, cuida. Você está entendendo como é que funciona? Não funciona desse jeito. Quem ama procura não entristecer. Eu não vou ficar falando coisa que machuca a minha mãe. Quando minha mãe está lá me chamando, fulano, estou deixando minha mãe igual uma cadela falando sozinha. Que amor é esse? Mentira! Você ama, você não faz isso, não. Você faz isso com alguém da rua? A pessoa está te chamando, sei lá. Ô fulano, você atende, não atende? Mas por que a mãe e o pai têm que ficar falando sozinho? Ai, toda hora, minha mãe. Porcaria. Tá, o que é? Não, que é isso, meu. Mas a mãe e o pai não podem incomodar o bijuzinho. Tá entendendo? Que amor é esse, gente? É bem complicado, pessoal. Não pode dar uma ajudinha dentro de casa. Deixa tu casar. Você vê. Deixa tu ter uma família e pegar no pesado que você vai ver. Você vai sentir falta da casa da tua mãe. Ah, era só tomar um lençolzinho, poxa. Saudade daquela época. Outro dia eu estava falando com a Rose. Foi com a Rose que eu falei? Falei, gente, a Rose ficou olhando assim. Que falta faz a caminha, né? A minha mãe está aqui na mensagem. Até hoje eu lembro disso. Às vezes eu chegava em casa e peguei lençolzinho branquinho, cheiroso. Aquela caminha toda arrumada. Aí chegava lá aquela comidinha quentinha, chega saindo fumaça, prontinha, às vezes aquele mingauzinho com canela que ela fazia para mim. E ela sempre falava, não vai me arrumar filho cedo, arrumar família. Você não sabe o que é isso. Aí, minha mãe não sabe o que está falando, não. Tá. Hoje que eu que tenho essa responsabilidade, eu fico pensando, chegava em casa,
tudo arrumadinho, aquela comidinha quentinha, que saudade, né? Mas agora é eu que tenho que fazer. Entendeu? Se eu quiser um lençolzinho branquinho, limpinho, eu que lavo. Mudou o negócio, irmão. Agora mudou o negócio. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Então ele está falando aqui, ó. Os quais perderam todos os sentimentos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. É um montão de impureza. É pensamento sujo, é pensamento pornográfico, é um negocinho que você olha lá no celular que não tem nada a ver com Jesus, que o Espírito Santo fecha assim até o olho assim, ó, porque ele não quer ver junto com você. Entendeu? Tudo isso. É tudo uma impureza, o demônio contaminando o que já foi limpo. Porque a Bíblia diz, você já foi limpo pela palavra, não é? Você não pode deixar se contaminar de novo, irmão. Foi limpo, foge disso. Pastor, mas é ruim, hoje é dia dos namorados, eu estou sozinho. Não, mas a Bíblia diz, se você não consegue se conter, case-se. Que você não ora a Deus e procura uma pessoa que seja de Deus para a sua vida. Depois de você casar com uma pessoa que é de Deus, você pode ficar à vontade, depende do que você vai fazer também, né? Se casar com uma pessoa de Deus, vai fazer qualquer coisa, não é assim não. Tem que fazer as coisas dentro dos padrões bíblicos. Mas eu não posso beijar ela. Não, se é sua esposa, você pode beijar à vontade. Não pode beijar a esposa dos outros. Entendeu? Aí não, se eu beijar a esposa dos outros, aí você está em pecado. Entendeu? Funciona desse jeito. Cuidado também para você não ficar o seu beijoqueiro demais, não ficar mais enjoando a mulher. 5 minutos você quer um beijo. Tu tem seu tempo também, sua hora certa, tá entendendo? Então ele vai falar, porque de repente eu prego isso aqui, né? Caraca, depois que eu casar, eu vou passar 24 horas beijando. Pô, irmão, pelo amor de Deus, minha vida não é só beijo, não. Não é não? Agora também que eu posso, não vou nem trabalhar, ficar beijando meu pai. Não, aí vai morrer de fome, não dá. Então ele está falando aqui, ó. Mas vós não aprendeste assim com Cristo, não é isso? Aí ele está falando, mas vocês não aprenderam isso. Gente, é difícil eu pregar isso aqui. Já tem